Olá, meninas! Sejam muito bem-vindas ao Menopausa Sem Medo. Aqui eu mostro estratégias para uma menopausa sem sintomas. Eu sou Catarina Stocco, nutricionista funcional e especialista em saúde na menopausa. E hoje eu quero te dar dicas de como acelerar o metabolismo na menopausa. Como a gente queimar mais gordura na menopausa? Será que é possível? Sim, é possível sim. A gente ter uma estratégia, focar numa estratégia para que o metabolismo fique mais ativo e queime gordura. A gente sabe que na menopausa, uma das coisas que pega muito é a dificuldade de emagrecer. O metabolismo ele fica lento por conta da queda hormonal. E esse metabolismo lento vai dificultar e muito a queima de gordura. Muitas vezes a gente começa uma dieta, vai lá, faz exercício, muda a alimentação e aquele peso não sai da balança. Isso por quê? Porque o metabolismo tá lento, há um metabolismo fraco, então a queima de gordura não está acontecendo. É como se fosse, vamos imaginar, um forno, que esse forno ele tá aquecido, mas ele não está no seu 100%. Então ele tá morninho. Então eu não consigo assar o pão, assar o bolo, assar as coisas que eu quero num tempo correto. Ele fica ali cozinhandinho, mas não assa. Por quê? Porque a temperatura está baixa, não está naquela temperatura que deveria estar. O nosso corpo é a mesma coisa. Então, na menopausa, a gente vai ficando com um metabolismo lento, uma máquina morna. Então, tudo dificulta. Por quê? Porque caiu lá o nosso estrogênio, a nossa progesterona, a nossa testosterona. E isso faz com que a nossa energia caia, a gente fique mais desanimada, sem vontade de fazer as coisas. E aí, será que tem como a gente acelerar esse metabolismo, armar estratégias aí para a gente ativar esse metabolismo para que ele queime mais gordura no nosso dia a dia? Sim, tem como a gente melhorar, mas para isso a gente precisa realmente focar em algumas estratégias, tanto na alimentação, né? Quanto a estratégias de modificar aqui dentro a nossa bioquímica, que vai caindo com a nossa idade, não tem jeito. Então, uma das estratégias para a gente melhorar e ativar o nosso metabolismo, que eu diria que é uma estratégia fundamental, que na menopausa não tem desculpa, não tem como a gente não fazer, né? A gente precisa fazer atividade física. Tá? Então, se eu quero ativar o meu metabolismo, fazer esse metabolismo ficar ativo, eu preciso fazer atividade física. E não é qualquer atividade física que vai fazer esse metabolismo ser ativado. O que vai fazer esse metabolismo ativar, aquecer, fazer queimar a gordura, eu ficar o meu dia todo, a partir do momento que eu fizer atividade física, eu ficar o dia todo ali queimando aquele forno aquecido, é a musculação. Então, na menopausa, o melhor exercício aí pra gente se beneficiar é a musculação. Então, a musculação, ela não é só pensando na estética, né? Em ter o corpo perfeito, não é só isso. A musculação, ela é uma
prioridade número 1 para menopausa, porque nós fazemos uma reserva hormonal, nós diminuímos as chances de ter doenças, né? Fechamos as portas das doenças. Ela vai melhorar a ansiosidade, além de ativar o nosso metabolismo, ela vai melhorar a ansiosidade. E na menopausa eu fico mais ansiosa por comida, pelas coisas. Então a atividade física vai ajudar, vai te acalmar aquela ansiosidade para que você não vá comer alimentos errados. Ela vai melhorar também a depressão. O que acontece na menopausa? A gente tem um pezinho lá para depressão e aí a gente fica mais, deixa a vida me levar. Então ela vai melhorar também. Toda a nossa saúde cerebral ela vai melhorar, assim como imunidade, memória e no emagrecimento. A atividade física, a musculação especificamente, ela ativa mitocôndrias, ela ativa receptores lá, queimadores. É como se fosse uma máquina que precisa estar funcionando a todo vapor para que tudo aconteça, para que o produto final saia com qualidade. E a atividade física vai fazer isso. Então, eu diria que é número 1 aí, se eu quero ativar o meu metabolismo para queimar gordura, para deixar ele mais ativo, é fazer musculação, erguer peso, não tem jeito. E a atividade física, quando eu estou fazendo especificamente a musculação, erguendo ferro, erguendo peso, o que vai acontecer? Eu vou estimular a irisina. A irisina é uma substância que viaja na nossa corrente sanguínea e ela vai lá no tecido adiposo. Então, enquanto eu estou lá fazendo atividade física, essa substância vai lá no tecido adiposo e vai fazer o aumento do metabolismo. Então, ele vai aumentar o nosso metabolismo, vai aumentar a produção de calor, vai deixar a máquina ativa e com isso eu tenho um aumento do gasto energético. Então, é aquela pessoa que tá comendo até um pouquinho mais, tá? Mas o metabolismo dela tá ativo. Quando a pessoa não faz nada, ela vai, qualquer coisinha engorda, até alface vai engordar. Por quê? Porque o metabolismo tá lento, então a gente precisa ativar para que a gente possa deixar esse metabolismo ativo. E aí, eu exagerei ali, ou um pouquinho ali, um pouquinho aqui, mas como o meu forno tá queimando, eu consigo segurar aí, ficar de boa. Então, com a atividade física, eu tenho um aumento do meu gasto energético, e aí com isso eu tenho a diminuição da gordura. E também eu vou ter lá um equilíbrio da glicemia, da insulina, isso também vai favorecer aí a queima de gordura. E o que a gente precisa pensar aí quando a gente pensa em aumentar o metabolismo? Mitocôndrias. As nossas mitocôndrias, elas são fundamentais, elas são o motor da fábrica, né? Então, se as mitocôndrias não estão funcionando direito, eu fico sem energia, sem disposição, eu não consigo fazer nada. As mitocôndrias é a usina da fábrica, né? Então, é a nossa moeda energética. Se as minhas mitocôndrias estão baixas, eu não tenho energia, eu não tenho disposição, a máquina, nada funciona, nada acontece lá dentro. E aí eu aumento gordura. Eu tô lá fazendo a dieta de fome, alface e água, mas eu tô com a minha mitocôndria baixa. Eu não melhoro. E como é que eu vou melhorar as minhas mitocôndrias? Bom, uma delas é a atividade física. A atividade física faz fazer essa ativação aí da nossa mitocôndria. E aí tem um nutriente que é fundamental, que é o nutriente da mitocôndria, que é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela faz parte das vitaminas. Nosso coração tá lotado. Para
para a nossa máquina, para eu ter energia, disposição, vontade, eu preciso de Q10. Para queimar gordura, eu preciso estar com essas mitocôndrias ativas. E quem vai ajudar é a coenzima Q10. A coenzima Q10, ela faz parte do nosso metabolismo todo celular, toda a ativação. É como se eu pegasse a mitocôndria, para ela funcionar, eu preciso ligar na tomada para girar o motor. E a coenzima Q10 é como se fosse essa tomada. Então ela vai mexer em todo o nosso metabolismo celular. Então eu tenho lá a minha mitocôndria ativada, gerando energia, né? E quem tá ativando ela é essa vitamina. E essa vitamina, ela é lá do nosso coração. Ela tem bastante lá no nosso coração e ela ajuda aí a melhorar todo o nosso metabolismo. E aí, Catarina, o que diminui mitocôndria? O que vai fazendo com que a gente vá com a idade diminuindo as nossas mitocôndrias, a nossa usina de energia? A insônia. Então, assim, existem várias coisas que vão fazer. Uma delas é a insônia, eu não dormir à noite. Outra coisa que vai fazer a mitocôndria baixar é a falta de exercício. Então, eu não faço exercício, a minha mitocôndria vai abaixar também. Outra coisa é o estresse. Eu sou aquela pessoa que vive estressada, eu vou ter mitocôndria baixa, vai cair a minha mitocôndria. Ao aumento de gordura, quanto mais gordura eu tenho, mais inflamação, menos mitocôndria eu tenho. Assim como alimentos errados, a deficiência da coenzima Q10, vai piorando todo esse processo aí. E o que melhora a mitocôndria? Então, atividade física, a coenzima Q10, magnésio também melhora, todas as vitaminas do complexo B, por isso que eu tenho que estar bem com essas vitaminas, por isso que eu tenho que comer corretamente, muitas vezes eu preciso suplementar vitaminas, minerais para dar um aporte aí. Ter um sono reparador e uma coisa também que ajuda é o jejum intermitente. O jejum intermitente, ele também vai fazer a biogênese mitocondrial, ele vai formar mais mitocôndrias lá, gerando essa energia que a gente precisa. Então, quando a gente pensa aí em melhorar o nosso metabolismo, a gente tem lá atividade física, que é a musculação, ativar a mitocôndria e o jejum intermitente. O jejum intermitente, hoje ele tem sido muito estudado. Hoje ele não é mais assim uma dieta da moda, não, ele tem um fundo científico muito grande, ele é bem documentado cientificamente os efeitos benéficos do jejum. O jejum, ele faz, quando a gente faz jejum, a gente faz como se fosse um faxinão lá dentro, então a gente melhora, a gente tem lá células morrendo, células nascendo, nós temos todo o metabolismo acontecendo. Então, é como se a gente fosse lá e fizesse um faxinão, tirasse o que está morrendo e deixasse só as top do top. Deixasse as células que estão lá ativas, jovens, bonita, com energia, com disposição. É mais ou menos isso que acontece quando a gente faz jejum. Então ele faz aquele faxinão jogando o lixo fora. Ele faz essa biogênese mitocondrial. Então ele forma novas mitocôndrias. Então tem pessoas que nascem com X mitocôndrias. E ao longo da vida a gente vai detonando essas mitocôndrias e elas vão morrendo e eu vou ficando com baixas mitocôndrias. Aí o que o jejum faz? Ele ajuda a melhorar e fazendo novas mitocôndrias. Além disso, o jejum reduz a inflamação, aumenta a autofagia, que é como se fosse uma limpeza, um faxinão lá dentro do nosso corpo. O jejum intermitente, ele ajuda a melhorar. Então, se eu estou em jejum, o
que vai acontecer? O meu corpo ele vai precisar de energia, né, para tocar a máquina. Então ele vai lá e usa a gordura localizada, aquela gordurinha que tá lá no nosso corpo, para quebrar e transformar em energia, para a máquina continuar, para a gente continuar vivo, a gente continuar trabalhando. Então eu tenho uma melhora aí de todo o meu metabolismo. Eu tenho melhora do meu ciclo circadiano, do sono. Então, pessoas que fazem jejum, elas dormem melhor. Pessoas que fazem jejum, elas têm menos compulsão alimentar. Então, elas melhoram aquela ansiosidade, aquela compulsão, aquela coisa de ficar comendo o tempo todo. Eu melhoro o meu aporte energético, porque eu melhoro a minha energia, né? As minhas mitocôndrias. Então, só que o jejum, ele não dá para ser assim, tá bom, você tá me falando que o jejum é bom, então eu vou sair fazer jejum. Ele tem que ser preparado, o meu corpo, ele tem que estar adaptado. Se eu começo já um jejum do nada, com um hábito alimentar errado, eu vou piorar. Por quê? Porque eu não estou adaptada. Então, é importante que eu vá mudando a alimentação, eu vá melhorando o meu estilo de vida, e aí eu vou adicionando jejum, e aí eu vou tendo benefícios. Agora, se eu começar do nada a fazer jejum, eu posso aumentar a compulsão, a ansiosidade e me perco no meio do caminho. Aí eu paro o jejum e aí saio comendo tudo que aparece. Então, o jejum, ele precisa ser orientado. Mas os estudos mostram que ele tem efeitos, muitos efeitos benéficos quando a gente pensa em ativar metabolismo para queimar gordura. É como se eu saísse de um Fusquinha e fosse para um carro, uma Ferrari, né? Ou eu saísse de um carro que só usa uma gasolina e eu fosse para um carro flex, que usa os dois combustíveis, né? Então, eu vou usar gordura, eu vou ficar com, digamos assim, um metabolismo lá dentro mais preparado. Então, é mais ou menos isso que fazendo jejum, né, acontece no nosso corpo. Então, ele vai melhorando tudo aí. Então a gente tem lá atividade física, a gente precisa melhorar a mitocôndria, a gente precisa colocar nutrientes, Q10, magnésio, complexo B, o jejum, ele é um ativador do nosso metabolismo para a gente queimar mais gordura. E alimento? Quais serão os alimentos que a gente pode também estar colocando no nosso dia a dia para melhorar aí o nosso metabolismo e fazer com que a gente queime mais gordura? Um dos alimentos que a gente pode estar colocando, e eu sempre falo assim, você coloca um pouquinho ali, um pouquinho aqui, a soma disso vai fazer um excelente resultado. Então, um alimento top é o gengibre. O gengibre, ele tem vários estudos mostrando, ele tem uma ação termogênica, então ele ativa o nosso forno lá dentro para queimar mais gordura. Ele tem uma ação também detoxificante, então antibactericida, ele também tem uma ação afrodisíaca, então o gengibre ele tem essa ação aí no nosso metabolismo. Ele também vai ser rico em alguns nutrientes, por exemplo, vitaminas do complexo B, magnésio, cobre, ele ativa a nossa circulação. Então o gengibre eu posso estar colocando na minha alimentação lasquinhas. Eu compro uma raiz e aí eu posso, por exemplo, bater uma lasquinha dele num suco. Eu posso fazer um shot de manhã, picar bem picadinho, ou o pó do gengibre e colocar com limão e tomar de manhã para ativar. Eu posso colocar em molhos, em saladas, né, em sucos. Então eu posso estar administrando o gengibre no meu dia a dia aí, para estar ativando aí o meu metabolismo. Um outro que é interessante a gente estar colocando também é o pó do guaraná.
O guaraná, ele tem essa ação termogênica aí, né? Então, ele tem a ação de ativar o nosso metabolismo. Porque se eu tenho mais energia, eu vou fazer mais. Por exemplo, se eu tô com bastante energia na musculação, eu vou melhorar a força, né? E fazer erguer o peso. Eu vou trabalhar mais, eu vou ficar mais disposta. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado aí com o guaraná é não tomar à noite, porque ele pode mexer no sono, mas durante o dia, de manhã, para dar aquele ru-ru, né, eu posso estar usando aí o guaraná. O guaraná, ele é um estimulante. Um outro alimento aí interessante, o óleo de coco. O óleo de coco, ele também é considerado uma gordura boa, uma gordura termogênica. Ele tem essa ação por conta dos TCM, dos triglicerídeos de cadeia média. Eles têm essa ação em ativar o metabolismo, fazer a gente queimar mais gordura também, aquecer a nossa máquina. Então, eu posso também estar colocando um pouquinho na minha alimentação aí do óleo de coco. E temos também um outro alimento que todo mundo ama e que a gente pode estar colocando aí na nossa alimentação do dia a dia, que é o cacau. O cacau, ele também tem essa característica aí termogênica, ativador do nosso metabolismo, fazendo com que a gente queime mais gordura. Então, ele vai ter lá cafeína, ele vai ter metilxantinas, teobrominas. Então, ele tem vários compostos ativos que fazem ativar o nosso metabolismo a queimar mais gordura. Então, se eu estou, por exemplo, numa dieta de perda de peso e eu vou jogando esses alimentos, coloquei um cacau para tirar aquela vontadinha do doce, aí eu joguei o gengibre, coloquei um pouquinho do guaraná, eu vou estar ativando o metabolismo. E o outro é o açafrão. O açafrão, ele também tem essa ação fantástica. E por quê? Porque ele tem uma ação anti-inflamatória, ele melhora o processo inflamatório que acontece quando a gente está acima do peso, quando a gente está doente, quando a gente come errado, né? Então a gente gera uma inflamação lá dentro e o açafrão melhora, assim como tem vários estudos mostrando o açafrão, por exemplo, na saciedade, aquela fome, aquela sociedade. Se eu estou menos ansiosa, eu vou comer menos besteira, eu vou selecionar mais a alimentação. E também o açafrão, ele tem uma ação na depressão, né? Se eu melhoro a minha depressão, aquele sentimento ruim que provoca a depressão, eu fico com mais vontade de fazer as coisas, né? De ativar o meu metabolismo, de projetos, de objetivos. E ao passo que se eu estou deprimida, eu não tenho vontade de fazer nada. Então, jogar aí, né, um pouquinho do açafrão na alimentação. Eu posso comprar raiz também do açafrão e ir colocando na minha alimentação. O gengibre, eu posso fazer um shot misturando aí o gengibre, o pozinho do guaraná, um pouquinho do açafrão, misturar com limão, fazer um shotzinho aí, tomar já de manhã e colocando aí na minha alimentação. O café também, se a gente tá lá com aquela energia baixa, assim, né? A gente toma um café, se eu tomei antes do treino, eu vou lá e vou ter muito mais energia. Então, o café tem essa característica também termogênica de ativar aí o metabolismo, fazer a gente queimar mais gordura também, porque se eu tenho energia, eu vou treinar mais, eu vou despender de mais energia. O chá verde, que é muito conhecido, também é um outro chá que eu posso também estar fazendo no meu dia a dia. Ele tem essa ação termogênica de queima de gordura, ele acelera o metabolismo a queimar mais gordura. Então eu coloquei ali, digamos que eu fiz ali um chá
Eu posso, nem todo mundo gosta às vezes do sabor, né? Mas eu posso, por exemplo, fazer geladinho agora no verão, bater com uma fruta e tomando ao longo do dia o chá verde. Então é uma bebida que ele vai ter também cafeína, ele vai ter outros compostos aí que vai estar atuando na queima de gordura, fazer o metabolismo nosso aumentar também. Então eu tô lá na dieta de fome ou fazendo uma dieta de emagrecimento, mas eu tô jogando um pouquinho ali, um pouquinho aqui desses compostos ativos, com certeza eu vou estar estimulando o meu metabolismo a trabalhar melhor por mim. Então, o chá verde eu posso também estar fazendo. E sabe um outro chá que é interessante também, que tem uma ação aí termogênica, queimadora, a erva mate. Pessoas que gostam, por exemplo, de tomar chimarrão, tem essa ação aí benéfica, e a erva mate na queima de gordura, ela também ativa o metabolismo. Então eu posso fazer como se fosse o chimarrão, ou eu posso fazer fazer uma mistura do chá verde com a erva mate e tomando ao longo do dia. Também eu vou estar ativando aí o metabolismo, fazendo com que eu queime mais gordura. E a erva mate, ela é gostosa. Eu posso também, pensando aqui no verão, fazendo os alimentos mais quentinhos, mais gelados, né? Então eu faço ali, daí eu posso ir tomando geladinho ao longo do dia. Assim como chá de hibisco. O chá de hibisco também é uma estratégia legal para a gente estar colocando. Porque o chá de hibisco, ele tem uma ação diurética, né? Ele faz a gente eliminar mais líquido, e ele atua muito na compulsão por doce. Então eu vou colocando o chá de hibisco, ele vai estar melhorando aí nosso metabolismo. E nós temos também a pimenta também, ela tem uma ação em aumentar o nosso metabolismo, é uma ação termogênica. Então para quem gosta de pimenta, eu posso estar colocando, né? Digamos que eu coloquei ali no meu como tempero o açafrão, a pimenta do reino, né, o gengibre, e aí eu vou jogando essas especiarias aí. Então, muitos estudos mostram a ação da pimenta, né, por conta da capsaicina. Então, ela tem essa ação aí no aumento do metabolismo para queima de gordura. E claro que tem pessoas que, né, não gostam, mas tem pessoas que amam a pimenta. Então a gente pode estar colocando aí no dia a dia, né, umas pitadinhas de pimenta aí para a gente estar melhorando. E uma outra coisa que também não pode faltar para, em termos de estimular o metabolismo, é a água. A água aí é fundamental. Eu posso estar fazendo tudo isso, mas eu não estou tomando água, eu não vou ter resultado. A água é fundamental, tá colocando aí no nosso dia a dia. Então, ela vai fazer aquela hidratação da nossa pele, ela vai fazer aquela eliminação de toxinas do corpo, ela vai atuar na retenção de líquido e na queima de gordura. Para cada molécula de gordura, quando a gente está queimando a gordura, existe uma reação bioquímica acontecendo lá dentro. E para cada molécula vai uma molécula de água. Então, se eu não tomo água, eu vou ter uma dificuldade extra na queima de gordura. Então, olha só, quanta coisa, vamos pensar aí quanta coisa que a gente pode estar colocando aí nessa queima de gordura. Então, muitas vezes eu estou lá fazendo uma dieta normal, comendo comida de verdade, comida saudável. E aí, para ativar esse metabolismo, eu vou colocando esses alimentos, eu vou ativando a mitocôndria. Eu posso ter uma rotina, por exemplo, aí uma vez na semana, fazer um jejum, pegar um horário que eu mais me adapte, por exemplo, eu não jantar e pegar a janela da noite enquanto eu estou dormindo. Então pode ser uma estratégia para ativar aí as nossas mitocôndrias,
né? Colocar uma rotina de exercício, de musculação ao longo da semana e jogando os alimentos que tem essa ação aí termogênica, um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e aí as coisas vão criando corpo, aí eu vou ativando o metabolismo, eu vou acordando aquele metabolismo, fazendo do Fusquinha eu transformar na Ferrari, e aí eu consigo ativar mais o metabolismo na menopausa para queima de gordura. Então, a gente na menopausa não está condenado de jeito nenhum. É possível sim queimar gordura, a gente só tem que armar as estratégias corretas aí para ativar o metabolismo e sair daquela inércia. E aí a gente vai ter resultado. Então fica aí essas dicas para você ativar o seu metabolismo para queimar mais gordura na menopausa. Fica essas dicas aí para você. Beijo!